Excelente, muito bom. Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre como dar sentido à sua vida. E para começar eu vou te fazer uma pergunta, e aí eu quero que você seja muito sincero. Hoje, qual é o sentido da sua vida? Coloca aqui, qual é o sentido da sua vida? E talvez você não saiba e tá tudo bem. Tá tudo bem, mais ou menos, né? Mas tá tudo bem por quê? Porque nós não somos ensinados, nós não somos estimulados a pensar nisso. Qual é o sentido da nossa vida? Por que a gente acorda? Por que a gente faz o que faz? Por que nós temos determinado trabalho? Por que nós mantemos determinados relacionamentos? Qual é o sentido da vida? E é uma pergunta, obviamente, filosófica, muito filosófica. Aliás, eu convido você até a pegar um café para filosofarmos juntos aqui nessa manhã. Coloca aqui qual o sentido da vida. E dar um sentido para a sua vida é essencial para você não adoecer. Quando você tem uma vida onde você não tem um objetivo, quando você acorda sem saber por que você está acordando, o que você vai fazer naquele dia, por que você está fazendo um trabalho, seja ele qual for, por que você está mantendo determinados relacionamentos, isso te adoece. Isso te adoece. Escreve aqui qual é hoje o seu sentido, qual é o sentido da sua vida. Eu vou falar o meu aqui. Bom dia, Jaque, seja bem-vinda a Nay Almeida também por aqui. A gente está falando sobre como dar um sentido à sua vida. O meu sentido hoje, o sentido que eu dei para a minha vida nos últimos anos. A Elisângela, legal Elisângela, obrigado pela sinceridade. Para ser sincera, tá sem sentido. E reconhecer isso é muito importante, Elisângela. É muito importante eu reconhecer que a minha vida está sem sentido. Que a minha vida está sem direção. Ela está indo para qualquer lugar. Por isso que é tão perigoso. Porque muitas vezes você vai cair em oportunismos. Escreva aqui, oportunismos. E oportunismo é diferente de oportunidade. Eu vou te explicar a diferença. Tem uma diferença entre oportunismo e oportunidade. Mas antes de te explicar, eu vou falar qual é o meu sentido hoje de vida. O meu sentido hoje de vida, o sentido que eu dei, principalmente nesses últimos anos, quando eu fui buscar autoconhecimento, quando eu decidi sair do sofrimento, quando eu decidi verdadeiramente criar a minha vida de coragem, a vida que é boa, né? A vida que é boa para mim, que faz sentido para mim, o sentido que eu coloquei foi impactar pessoas através do meu conhecimento para acabar com o que eu chamo de a grande epidemia. Escreve aqui, a grande epidemia. Ô gata, o que é essa grande epidemia? É uma epidemia que, infelizmente, assola a maioria das famílias. A maioria das famílias. Essa grande epidemia começa na sua história. Quando você nasceu como uma folha em branco. Você não sabia o que era certo ou errado, bom ou ruim. Olha seu aniversário, Liginha, parabéns, aniversário de 42 anos, parabéns, seja muito bem-vinda, que legal, parabéns, muita saúde, muitas alegrias e que bom que você está aqui dividindo isso com a gente, tá bom? Fico muito feliz e eu acho que essa conversa de hoje vai fazer muito sentido para dar sentido aí para sua vida. Tudo bem? Bom dia, Ana Souza, seja bem-vinda, a Lisiane Ottoni, a Nádia, bom dia, a Cileide também por aqui, o Márcio.gac, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente está falando aqui sobre como dar um sentido à sua vida. E o meu sentido foi, o que eu dei hoje, a minha vida, a direção, é ajudar a impactar as pessoas para acabar com a grande epidemia. Porque quando você nasceu, você era uma criança, você não sabia o que era certo, errado, bom, ruim. Você foi adestrada pelos ensinamentos e pelas experiências das pessoas que vieram antes de você, seus pais, seus avós e assim sucessivamente. Só que cada pessoa traz o quê? Muitas vezes as suas feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. E quando eu sou criado através das feridas emocionais da minha mãe e do meu pai, obviamente eu sofro consequências. Por exemplo, vamos imaginar que os seus pais, eles sofreram na infância deles de muita violência.
Os pais dos pais batiam nos seus pais. Virou um aprendizado. E aí, provavelmente, quando você nasceu, eles repetiram esse padrão, porque era dessa maneira que eles acreditavam que era para você ser criada. Faz sentido isso para você? A gente acaba repetindo os padrões que nós aprendemos. E é por isso que a gente precisa acabar com essa grande epidemia, para salvar as famílias, para salvar as crianças que estão vindo e principalmente para a gente se melhorar como pessoa. Então esse é o sentido que eu dei à minha vida. Então todo dia eu estou aqui para te convencer a você se autoconhecer, a você tomar decisões, a você fazer escolhas. Isso aqui é uma parte do que eu faço. Por isso que todos os dias, 8h15 da manhã, eu estou aqui junto com você. Entendeu? Fez sentido isso para você? Então, quando eu acordo, eu não acordo, puxa, o que eu vou fazer hoje? Nossa, eu tô com uma preguiça, eu não sei se eu quero fazer ou não. Não, eu estou aqui, por quê? Porque eu dei um sentido para a minha vida. E você precisa ou novamente dar um sentido à sua vida ou encontrar esse sentido para a sua vida. Quem aqui verdadeiramente, assim como Elisângela, teve a coragem de colocar que a vida dela hoje parece sem sentido, quem também se sente assim? Que está vivendo no piloto automático, está vivendo no deixa a vida me levar, vida leva eu. Coloca aqui eu queria saber quem realmente hoje está vivendo uma vida sem sentido. Quais são os perigos de uma vida sem sentido? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E aí, lembra que eu te falei que eu ia te explicar a diferença entre oportunismo e oportunidade? Existe uma diferença. Oportunidade é algo que, por exemplo, é bom para você. Né? Uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de você ser feliz, uma oportunidade de você se realizar no teu trabalho. Só que o oportunismo, presta atenção, é uma cilada disfarçada de oportunidade. E aí, quando eu não tenho sentido na minha vida, quando eu não sei para qual direção eu estou indo, qualquer caminho serve. E aí eu fico pulando muitas vezes de galho em galho. Eu fico muitas vezes indecisa. Eu muitas vezes deixo oportunidades verdadeiras e boas passarem. Por quê? Porque eu caí nessa cilada. Eu estou nesse oportunismo. Tudo bem? Está fazendo sentido isso para você? Então, eu preciso ter, escreva aqui, clareza. Para você dar sentido à sua vida, você precisa ter clareza. Sem clareza, qualquer caminho serve. Sem clareza, você vai continuar, muitas vezes, vagando por aí, numa vida que vai te adoecer. E uma vida sem sentido tira principalmente o combustível da ação. Escreva aqui, o combustível da ação, que é a alegria. Escreva, alegria. Alegria é o combustível da ação. Olha só, a Gisele, estou no piloto automático. Oi, Fanny, seja bem-vinda. Oi, Suzana, bom dia. O Eduardo Silva também por aqui. A Ana Diniz, eu estou totalmente perdida. Reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer é o primeiro passo. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Clareza é o primeiro, é o passo fundamental para você começar a dar sentido à sua vida. O Marcelo, sei que meus pais deram o melhor que puderam nas condições deles. Exatamente. Mas eu tento mudar os padrões com a minha filha. Ótimo. Só que existem alguns padrões, Marcelo, que estão tão enraizados na nossa mente subconsciente, que é a nossa mente emocional, que às vezes foge do teu controle. E quando vê, você agiu de uma maneira que você repetiu o padrão. Alguém já se identificou com isso? Por exemplo, como o Marcelo citou o exemplo da filha. Você talvez como mãe, como pai, você repita padrões que são os mesmos dos seus pais. E isso, claro, gera problemas. Tudo bem? A alegria, ela se perde numa vida sem sentido. E isso, obviamente, vai te adoecendo. E te adoece de várias maneiras. Adoece, claro, emocionalmente. Isso, quando você não tem alegria, você dá espaço para quem? Para tristeza, que é uma outra emoção. A alegria é uma emoção. A tristeza é outra emoção. É por isso que a emoção é o combustível também da ação. A alegria é o combustível da ação.
Porque quando eu tenho alegria naquilo que eu faço ou naquilo que eu estou vivendo, eu consigo agir. E aqui, presta atenção também, uma das coisas que são da nossa natureza, como Homo sapiens que somos, é nos desenvolver. É a gente progredir na vida. É a gente crescer na vida. Quem aqui hoje sente-se estagnado na sua vida? Sente que, digamos, você ali, sei lá, dos 20 aos 30 anos, você teve um crescimento. Né? Você tinha jovialidade, você estava descobrindo o mundo, a vida adulta, você talvez foi estudar, você foi trabalhar, e aí você cresceu. Só que depois você parou. Olha só, a Dilma, obrigado Dilma pela sua sinceridade. A Dilma se identificou. Oi Valéria, seja bem-vinda. Muitas pessoas estão com vidas estagnadas. A Jaque também, obrigado Jaque pela sua coragem de colocar aqui. Vidas estagnadas. Essas vidas estagnadas, elas estão acontecendo diariamente e te adoecendo. Por quê? A Valéria também se identificou. Por quê? A Gisele também se identificou. Por quê? Por que você está adoecendo? Primeiro, emocionalmente, porque você, como eu disse, você está dando espaço para a tristeza entrar na tua vida. E 2, fisicamente também. Porque para a tua mente tudo se trata de sobrevivência. E quando a sua mente percebe você muito triste, ela precisa tirar você dessa tristeza. Por quê? Porque para ela isso pode representar a morte. Para sua mente tudo é sobrevivência. Escreva aqui, sobrevivência. Essa palavrinha, ela, quando você verdadeiramente entende, é por isso que eu falo dela todos os dias aqui, todos os dias. Essa palavrinha mudou a minha vida. Quando eu entendi que a minha mente, ela só quer a minha sobrevivência. Porque aí ela me comanda, ela me domina. Porque se eu estou naquela dor, ela vai me jogar para quê? Para uma felicidade muitas vezes artificial, para um prazer de curto prazo. E isso vai me adoecendo. É por isso que existem tantos anestésicos hoje. Tantos anestésicos. Por exemplo, um dos maiores anestésicos que nós temos hoje é exatamente isso daqui, ó, o seu celular, as suas redes sociais. Quanto tempo que você não passa nas redes sociais? Provavelmente, por quê? Porque a sua vida está sem sentido. Porque de uma certa maneira hoje você tem tempo livre para ficar 2, 3, 4 horas rolando feeds, seja do Instagram, de outras redes sociais. Alguém aqui se identifica com isso? E eu sei que é duro você admitir isso. Eu sei disso por quê? Porque eu vivi isso quando eu estava doente. Na minha época, o Instagram ainda era... Na época que eu vivi uma depressão silenciosa, o Instagram ainda, digamos, estava engatinhando. Então era o Facebook e o YouTube. Eu passava tardes, manhãs, rolando o feed. Eu ficava lendo bobagens, eu ficava rindo de piadas inúteis. E isso gerava o quê? Um prazer de curto prazo. Isso tem a ver com dopamina. Escreva aqui, dopamina. Dopamina é conhecido como o hormônio da felicidade. Então, quando você tem pequenas doses de dopamina, você, digamos, se acalma. É por isso que tantas pessoas hoje, elas estão literalmente viciadas nas redes sociais. Ah, o gato, então o problema do mundo são as redes sociais? Não, é a maneira como você usa essas redes sociais. Para quem está na Comunidade Coragem, está aqui, acho que a Ana que eu vi aqui da Comunidade Coragem, que está aqui hoje, a gente está fazendo um desafio, que é uma espécie de jejum de dopamina. A gente está controlando essa felicidade artificial. Como que a gente está fazendo isso? De uma maneira muito simples, monitorando o uso do celular. Então as pessoas estão monitorando todos os dias o seu uso. O teu celular talvez tenha um aplicativo que faz isso. Olha, procura, ou você pode baixar. Existem aplicativos que têm esse controle, esse monitoramento. E aí todo dia você consegue ver
Por exemplo, eu uso o sistema operacional iOS, que é o do iPhone. Ele mostra para mim diariamente quanto tempo que eu gasto no Instagram, quanto tempo que eu gasto no aplicativo do banco, quanto tempo que eu gasto no Facebook e por aí vai. E é importante você monitorar, mensurar para ver quanto tempo que você está perdendo da sua vida. Sabe por quê? Escreve aqui. Tempo é vida. E tempo você não compra. Seria bom, né, se você pudesse comprar mais 24 horas. Seria bom se você pudesse comprar mais 5 horas do seu dia. Porque você não diz muitas vezes que você não tem tempo de fazer as coisas? O tempo é o bem mais democrático que existe. São 24 horas para todos nós. E tempo é vida. Quando você está desperdiçando o seu tempo rolando o feed, você precisa entender por que você está fazendo isso. Por que você está vendo uma coisa que não vai te trazer nenhum benefício, nenhum crescimento. E isso, você precisa mudar esse comportamento. Agora, como que eu posso mudar esse comportamento? Quando eu tenho um sentido para a minha vida. Quando eu dou um sentido verdadeiro para a minha vida. Quando eu sei o porquê que eu estou usando, por exemplo, o Instagram. Eu, por exemplo, uso muito o Instagram. Por quê? Porque é uma fonte de divulgação do meu trabalho. Então, todos os dias eu entro no Instagram. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento no Instagram. Estou aqui fazendo uma live para você no Instagram. Mas o meu uso com o Instagram, ele é muito controlado. É difícil eu perder tempo com bobagem. É difícil eu perder tempo vendo coisas que não me interessam. Duas maneiras que eu vou te dar de dica aqui para você começar a controlar isso. Duas maneiras que eu uso já há muito tempo para controlar isso. Porque muitas vezes é automático, né? Você cansou, a sua mente te tira, principalmente quem não tem blindagem emocional, a sua mente te tira daquele estresse que você está vivendo e você pega o celular e entra numa rede social e quando vê 2 horas se passaram. Existem duas maneiras. A primeira, eu deixei de seguir muita gente, eu sigo poucas pessoas. Começa a ver quantas pessoas que você segue hoje. Provavelmente você segue mais pessoas do que, digamos, pessoas te seguem. Faz sentido isso para você? Por que é importante você diminuir isso? Porque essas pessoas que estão aí, você seguindo, o Instagram está distribuindo isso para você. Então você está ali vendo pessoas que você conhece o tempo todo. E o algoritmo do Instagram, ele é feito para te manter na ferramenta por muito tempo. Por isso que ele vai dando o que você exatamente quer, ou o que exatamente você precisa. Tudo bem? Para te manter ali. E a segunda dica que eu te dou é: deixe sempre o aplicativo do Instagram ou de qualquer outra rede social deslogado. Ah, o gato, mas dá trabalho, às vezes eu esqueço a minha senha. É exatamente por isso que vai funcionar. Porque quando você pensar muitas vezes no trabalho que vai te dar, você vai falar: não, mas espera aí, eu não preciso olhar isso agora. Eu só preciso talvez andar um pouquinho e descansar. Tá fazendo sentido isso para você? Então, essa é uma maneira muitas vezes de você desperdiçar a sua vida, é olhando a vida dos outros. É você olhando a vida da celebridade A, você julgando o que está acontecendo em determinadas situações. Isso não vai te levar a nada, isso só mostra que a sua vida está sem sentido. Ô gato, então, beleza, como que eu dou sentido para a minha vida? A primeira coisa é ter clareza. Só que para você ter clareza, presta atenção, você precisa ter o domínio das suas emoções. Você precisa ter o domínio dos seus pensamentos. Você precisa ter o domínio, muitas vezes, dos seus medos também. Você precisa ter blindagem emocional. Escreva aqui, blindagem emocional. Ô gata, por que eu preciso ter o domínio dos meus pensamentos, das emoções e dos meus medos para ter clareza? Porque quando a sua mente, que só quer garantir a tua sobrevivência, ela está te dominando,
você não vai pensar em mais nada. É impossível você olhar as evidências, é impossível você olhar através dos óculos da racionalidade. É impossível. Você o tempo todo estará o quê? Olhando através da emoção. É por isso que eu preciso dominar essas emoções. Muitas vezes você olha, por exemplo, para uma oportunidade de trabalho. Vamos imaginar que você tem uma oportunidade de mudar a sua carreira, uma oportunidade de você crescer na sua carreira, de você fazer o que ama. Alguém aqui precisa disso? Eu preciso fazer o que eu amo, eu detesto hoje o que eu faço, eu cansei, eu não estou tendo resultado. Quando eu estou dominada pelas emoções, como por exemplo o medo é uma emoção, eu não vou conseguir identificar se aquilo realmente é bom ou ruim para mim. Eu vou olhar apenas o quê? Eu vou olhar os problemas. Eu vou ficar focado nos problemas. Eu vou ficar focado aonde? Isso não vai dar certo, eu não sou capaz, eu sempre falho. Eu vou ficar olhando para esses medos que são imaginários e que vão me manter aonde? Dentro de uma vida sem sentido. Eu preciso ter a blindagem emocional, eu preciso ter esse domínio para que eu olhe para aquela situação apenas através das evidências. As melhores decisões, escreva aqui, são racionais. As melhores decisões são racionais, não são emocionais. As piores decisões, sim, são emocionais. Por quê? Porque você age de uma maneira automática. Você age muitas vezes baseada em medos do passado. A tua história traz muitas feridas. Nós dois sabemos disso, você sabe disso, eu sei também. A tua história traz muitos traumas, aprendizados que hoje não fazem nenhum sentido para o adulto que você é, só que você está presa a esse passado. Você ainda não conseguiu fechar essa história. Alguém aqui se identifica com isso? Você provavelmente não fez as pazes com a sua história. Por isso que fazer as pazes com a sua história é essencial para você ter a sua vida de coragem. A vida de coragem, a vida que é boa para você, a vida que você deseja, a vida que você sonha. A vida com sentido. A vida de coragem, ela tem sentido, ela tem um porquê dela existir, tem um porquê de você acordar todos os dias, tem um porquê de você fazer o que precisa ser feito. Isso desde pequenas a grandes coisas. Por exemplo, como eu disse para você aqui, eu contei para você, hoje o sentido que eu dei à minha vida foi ajudar as pessoas, impactar as pessoas com o meu conhecimento, com a hipnoterapia, com as mentorias que eu dou, com o programa Blindagem Emocional, para acabar com a grande epidemia que existe de pais e mães doentes criando seus filhos através das suas feridas emocionais. Porque é um ciclo que não acaba, é um ciclo que não acaba. É um pai e uma mãe carregando as dores do passado e repetindo os padrões. E aí, essa criança um dia vai se tornar um adulto, e aí ela vai repetir os mesmos padrões. O nosso mundo continua doente. É por isso que quando eu penso, por exemplo, em ter uma alimentação saudável, ou fazer exercício físico, não é apenas por uma questão, sei lá, de estética e saúde, mas tem a ver com esse sentido que eu dei. Por quê? Porque se eu estiver aqui doente, se eu estiver aqui, como eu vivia 10 anos atrás, 27,5 kg mais gordo do que hoje, eu não vou ter desde velocidade para falar para você, desde clareza para falar com você. Eu vou ter preguiça de fazer uma live, eu vou estar cansado, eu vou estar aqui, ó. Você entende isso? Aí você começa a dar sentido para várias coisas da sua vida. De pequenas e importantes a grandes e importantes também. Por isso que você precisa colocar, escreva aqui, senso de urgência para dar um sentido à sua vida. Você precisa colocar um senso de urgência. Nada pode ser mais importante para quem hoje vive uma vida sem sentido do que colocar um sentido para ela.
Mas não é um sentido que você vai comprar, por exemplo, no supermercado. É um sentido que tem a ver com o quê? Com a tua essência. Tem a ver com quem você é. Não adianta você colocar, por exemplo, o sentido que eu dei para minha vida na sua. Por quê? Pode ser que, beleza, tenha tudo a ver com a sua história, com o que você quer, mas talvez não tenha. E esse é o grande erro que muitas pessoas cometem. Eu pego o sentido dos outros e coloco na minha vida. É como se eu tentasse encaixar dentro de uma caixa, num quadrado, um retângulo que é maior do que essa caixa. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Faz sentido isso para você? Você precisa dar um sentido para a sua vida com urgência. Porque isso está te adoecendo, porque isso está te mantendo num sofrimento. Ô gata, eu entendi, você falou que clareza é importante, que ter blindagem emocional para ter clareza é importante. O que mais que eu preciso? Escreve aqui. Direção. Direção. Eu preciso dar uma direção na construção desse sentido para minha vida. Eu preciso de um método, muitas vezes. Eu preciso ter um método que me leve desse ciclo de sofrimento que eu estou vivendo, dessa vida no piloto automático, dessa vida que está me machucando, que está me adoecendo, para essa vida de coragem. Eu preciso dessa direção. Eu preciso de um método organizado. Eu preciso ter um método que tenha resultados. E não adianta você querer encontrar essa direção pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Ah, ô gata, mas eu estou lendo bastante. Que bom. Ah, ô gata, eu estou assistindo a sua live, estou vendo a live do fulano A, do fulano B. Tá bom. Mas você precisa escolher uma direção. Você precisa escolher um método para isso. Por quê? Porque senão você vai ficar de um lado para o outro. Você vai ficar aonde? Nos oportunismos. A cada hora tem uma coisa diferente acontecendo. A cada hora você vai para uma direção. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Ótima pergunta, Ana. O mentor nos ajuda a ter direção? Totalmente. A figura do mentor, eu falei isso aqui semana passada. A figura do mentor ou da mentora é essencial no processo. Por quê? O mentor vai fazer por você? Óbvio que não. O mentor é aquela figura que já passou por esse caminho. Aliás, você tem que olhar para isso, porque tem muito mentor e mentora que se vende nas redes sociais e nunca passou pelo desafio que você quer passar e que ele te vende. Você tem que olhar para isso. Hoje é muito fácil eu começar a dizer aqui para você, olha, eu sou o mentor que faz isso, faz aquilo acolá, e eu nunca passei por esse processo. O que eu falo aqui para você sobre coragem, o que eu falo para você sobre uma vida sem sentido, uma vida no ciclo do sofrimento, o que eu falo para você de como eu criei blindagem emocional, é a minha história. É a minha história. A partir do momento que eu entendi que o método que eu usei era replicável para outras pessoas, e eu apliquei isso no programa Blindagem Emocional, nas mentorias que eu dou, aí isso se tornou um método. Então ter um mentor é fundamental para te dar o quê? Direção, te dar organização, estimular a sua confiança e principalmente para te ensinar a ter disciplina. Para ter disciplina, porque sem disciplina você fica no mesmo lugar. A disciplina, ela tem que surgir no momento que não há mais motivação. Porque é muito fácil, como eu sempre digo, você ter disciplina motivado. Agora, quando você não tem a motivação, e a motivação ela é ótima para começar, mas ela não é boa para se manter, porque ela vai embora, é uma energia que acaba.
Aí é onde você tem que ter a disciplina. E é aí onde o mentor te ajuda. O mentor vai te dar muitas vezes clareza, a clareza que você não tem. Eu já contei isso aqui algumas vezes para você. Quando comecei o meu processo, quando eu decidi que eu não queria mais ter a vida que eu tinha, quando eu decidi que eu não queria mais ser infeliz profissionalmente como eu estava, eu passei 1 ano e meio indo em treinamentos, lendo livros, tudo bonitinho. Só que passou 1 ano e meio e eu estava no mesmo lugar. E aí foi quando um dos meus mentores, nesse caso o Conrado Adolfo, foi o cara que me deu direção e me deu clareza. E o mentor, por ele já ter passado por esse processo, ele sabe quais são as perguntas certas a serem feitas. Ele sabe a dificuldade que você está passando. Ele sabe por que você está com medo. Ele sabe muitas vezes o que está te impedindo verdadeiramente de não progredir. Porque a gente se acostuma a desistir. Porque a gente muitas vezes é ótimo de dar desculpas. E aqui guarda essa frase: quem é ótimo de dar desculpas não é bom em quase nada. Se você é ótima hoje de dar desculpas, porque isso, porque aquilo, as circunstâncias, pode ter certeza, você está investindo o seu tempo, a sua vida em dar desculpas e não realizando nada. E aqui que eu quero que você entenda qual é a história que você quer que contem sobre você. Escreve aqui para mim. Qual é a história que você quer, por exemplo, que seus filhos contem sobre você? A história de alguém que perdeu a vida desperdiçando tempo? A história de alguém que se acovardou e se conformou com uma vida sem coragem, uma vida de sofrimento? A história de alguém que passou anos e anos indecisa, sem ação, esperando o momento certo? É essa a história que você quer que as pessoas falem sobre você, os seus filhos contem sobre você? Qual é a história que você quer que os seus filhos contem a respeito de você? Eu quero que as minhas filhas, a Lorena e a Joana, elas contem a história de um homem que vivia no sofrimento e que, depois de passar pelo momento mais difícil da vida dele, que foi ter um tumor no pescoço, ele decidiu agir. Ele decidiu superar os medos. Ele decidiu recuperar a coragem e destravar a vida dele. É isso que eu quero que as minhas filhas contem. Eu não quero que minhas filhas falem sobre dinheiro, bens. Não é isso. Eu quero que elas se orgulhem dessa história. De alguém que não se conformou mais com a mediocridade. De alguém que não se conformou mais em viver no sofrimento. E esse deveria ser talvez essa deveria ser uma inspiração para você. Porque não é sobre dinheiro, não é sobre bens materiais, é sobre ação. A vida está acontecendo, você está adoecendo sem dar um sentido para a sua vida. Vai ser difícil? Talvez. Como pode ser mais fácil? Como a Ana disse, perguntou aqui, ter um mentor. O mentor pode te ajudar. Mas você vai precisar se preparar, você vai precisar enfrentar os seus medos, você vai precisar fazer as pazes com a sua história. E eu sei que isso é desconfortável para muitas pessoas. Eu sei que isso muitas vezes você quer evitar. Mas se você não enfrentar o teu medo, se você não reconhecer os seus medos, jamais você vai superá-los. Você não pode mais desperdiçar essa vida que você ganhou, que você tem, perdendo tempo com bobagem, vivendo uma vida rolando feed de Instagram, olhando dancinha
no TikTok. Você não pode perder tempo com isso, ou perder tempo reclamando da vida, julgando outras pessoas, discutindo sobre coisas que não estão no seu controle. O tempo que você fica perdendo muitas vezes defendendo político A, político B, é inútil isso. É inútil. E isso não quer dizer que você tenha que ser um alienado ou uma alienada, não. Mas o que eu quero dizer é que você está perdendo tempo e energia em coisas que você não tem controle. E você está doente hoje. Se você verdadeiramente quer sair de uma vida sem sentido, você precisa botar senso de urgência. Quem aqui realmente tem senso de urgência? Escreve aqui urgência. Urgência. E tem que ser urgente mesmo para você mudar a sua vida. Nada pode ser mais importante, nada pode ser mais fundamental hoje na sua vida. E a gente só muda a vida quando a gente se coloca como prioridade. E para se colocar como prioridade, você vai ter que enfrentar muitas coisas, muitas pessoas. E é por isso que ter blindagem emocional é tão importante. Eu preciso ter blindagem emocional. Tudo bem? Coloca aqui qual foi o seu maior aprendizado, o que você aprendeu com a nossa conversa de hoje. Coloca aqui, divide, deixa eu ler aqui alguns comentários. Oi Luzinete, daqui a pouquinho estaremos juntos. A Jaque, se você não enfrentar seus medos, você jamais irá superá-los. Excelente. Deixa eu ver mais alguns comentários. Quem é ótimo em dar desculpas não é bom em quase nada. Escreveu aqui a Jaque, exato. Sem disciplina você fica no mesmo lugar. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Luciana, seja bem-vinda. Senso de urgência. Hoje, agora. Exato. Senso de urgência. Você precisa dar um sentido para a sua vida. Você precisa ter clareza, você precisa ter blindagem emocional, você precisa ter direção. É assim que você começa a dar sentido. E se autoconhecer vai fazer parte desse processo. Vai fazer parte desse processo. Tudo bem? Boa, Rosana, as melhores decisões são racionais. Exatamente, não são as decisões emocionais. Não são as decisões emocionais. A decisão emocional, muitas vezes, ela é apenas um instinto de sobrevivência. Bom dia, Mônica, seja bem-vinda. A Jaque, tempo, uma vez perdido, jamais recuperado. Exatamente. A Liginha, como entrar na comunidade, ô gata? Na comunidade Coragem, você precisa fazer o programa Blindagem Emocional. Esse é o requisito. É um grupo de pessoas que eu acompanho mais de perto e são pessoas que fizeram a blindagem emocional. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, coloca aqui o seu aprendizado, o que você aprendeu com a nossa conversa de hoje, o que ficou aí para você. Compartilhe com as pessoas que estão aqui, porque às vezes você vai ajudar alguém com a sua interpretação. A Gisele, estou no piloto automático, infelizmente. Isso é muito perigoso, Gisele, muito perigoso você viver no piloto automático. Por quê? Porque você vai viver reagindo ao mundo. E viver reagindo ao mundo é extremamente perigoso. Extremamente perigoso você viver apenas reagindo ao mundo. Tá um vento aqui, olha. Bom que está refrescando. Bom dia, Érica. Bom dia, Matheus. A Paula, clareza, comportamento, direção. Exatamente. Você precisa ter clareza, você precisa ter blindagem emocional e você precisa ter direção para você realmente dar sentido à sua vida. Tá bom? Olha, era sobre isso que eu queria falar hoje com você. A gente se vê amanhã às 8h15. Como eu disse, eu tô aqui todos os dias porque isso faz parte do sentido que eu dei para minha vida. Tá bom? Um grande abraço. Tchau!